Em 2011 eu comecei a acompanhar o Novo na internet e em 2013 eu fui convidado para participar de uma primeira reunião. Foi um dia de noite na Assembleia Legislativa. Eu lembro que estava chovendo e foi a minha namorada assistir uma reunião que supostamente era do primeiro grupo do Novo em Porto Alegre. Eu conheci as ideias no site e eu achei que aquilo era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu nunca participei de nenhum partido político, nunca tive nenhuma vontade e pretensão de participar. Sempre tive minha carreira ligada a empreendedorismo e a negócios. Essa era a minha praia. O que eu vi nessa reunião foi dados extremamente bem organizados, bem apresentados e uma maneira diferente de se pensar em como o governo deve funcionar. Então era governança, era gestão, era responsabilidade sobre o dinheiro dos impostos e principalmente era sobre prioridades de gastos públicos. Não era aquela história de o governo precisa fazer tudo, mas sim o governo precisa ter focos de atuação e fazer muito bem feito aquilo que ele se propõe. E aquilo era extremamente novo para mim, só que promessas são muito fáceis de serem feitas. Então, quando tu olha para o Estatuto do Novo, tu vê que não são só promessas, que existe um compromisso legal com aquilo. Desde ser contra receber fundo partidário, passando por cláusulas como limite de carreirismo político ou mesmo de responsabilidade entre o gestor partidário e o político eleito, onde um fiscaliza o outro, isso é totalmente novo na política. Essa é a visão empresarial que se tem sobre um executivo, né, ou mesmo sobre quem está trabalhando. Tem que ter alguém fiscalizando aquele ente. Não é só o cidadão que fiscaliza o político, o partido tem que ter responsabilidade também sobre o cara que está representando aquelas ideias. E hoje o que a gente vê é totalmente diferente. Então, quando eu entrei no Novo e vi as pessoas apresentando aquelas informações com essa ótica de fazer melhor, fazer com menos, fazer mais bem feito e com mais transparência e governança, aquilo foi totalmente novo para mim, de fato. E eu comecei a me engajar. Entrei no grupo, ajudei a compor esse primeiro grupo e a gente, naquele momento, tinha o desafio de coletar quase 500 mil fichas de assinatura para apoiar a construção do partido. E a gente começou a ir para a Redenção, para ir no Parcão, ir no gasômetro, coletar fichas de apoio para que as pessoas pudessem ali validar e o partido ser efetivamente criado. E era um cenário muito desafiador. Imagina tu chegar na rua e falar com pessoas sobre política. Ninguém quer falar sobre isso. E ninguém nunca quis falar sobre política, porque quando a gente fala sobre política, e isso se aplica para mim também naquela época, tu associa política diretamente a corruptos, a pessoas descompromissadas, que a cada 4 anos vêm te prometer mundos e fundos, e que geralmente são discursos populistas, mentiras e um jogo de poder. Então a gente ia nas praças pedir ficha de assinatura e falar sobre política com pessoas que já tinham, como todas as pessoas, esse avesso a falar sobre o assunto. E a gente tinha que mostrar por que de fato o Novo era diferente, por que valia a pena aquelas pessoas nos ouvirem por 1 minuto. E a gente conseguiu fazer isso. Porque a partir do momento que as pessoas ouvem e leem o que é o Novo e por que ele é diferente, as pessoas passam a acreditar naquilo. Essa é uma força do Novo. Eu sou o exemplo vivo disso. Eu nunca acreditei em político nenhum, eu nunca participei de nenhum partido político, mas a partir do momento que eu conheci o Novo e que eu ouvi o que diferenciava o Novo dos demais, eu passei a acreditar e hoje estou eu aqui, fazendo um vídeo com a camiseta do Novo, falando sobre as minhas ideias e me expondo a, talvez, ser candidato do Novo para uma eleição. Onde que eu faria isso? Jamais eu faria isso. E jamais eu faria isso por qualquer outro partido político. Porque eu acredito no Novo mais do que os outros? Porque o Novo não é só promessa. O Novo tem um compromisso legal, estatutário. Tem pessoas extremamente qualificadas que nunca participaram da política antes, que estão deixando seus empregos de lado, ou mesmo se voluntariando em suas horas vagas, que podiam estar assistindo filme em casa, poderiam estar com a sua família, mas que estão trabalhando como voluntários para que esses desejos, esse sonho de um Brasil totalmente diferente, um Brasil que a gente possa admirar, que a gente, quando fala sobre Estados Unidos, quando fala sobre Nova Zelândia, quando fala sobre a Austrália, que a gente admira esses países e quer morar lá, a gente possa ter essa mesma admiração pelo Brasil. Só que para isso a gente tem muito trabalho para fazer. Conhecendo o Novo e vendo aquelas ideias, mais pessoas foram aderindo ao Novo e aquelas ideias. E o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo, mais assinaturas foram sendo colhidas, o projeto virou realidade, foi protocolado e foi efetivado como um partido político. Então hoje a gente tem uma causa nas nossas mãos e não é simplesmente o Novo. O que a gente tem em mãos não é um partido político. O que a gente tem em mãos é uma ideia, um sonho de Brasil de futuro que a gente quer. Foram em torno de 500 mil assinaturas coletadas em todo o Brasil, concentradas principalmente em 9 estados que tinham diretórios constituídos. E depois, com todo esse trabalho dos voluntários e o grupo crescendo, a gente conseguiu construir diversas filiações na cidade de Porto Alegre que permitiu com que a gente agora, nessas eleições, tivesse candidatos.
E finalmente Porto Alegre vai poder ter candidatos que nunca foram antes políticos, que são pessoas que estão voluntariamente na política, não porque dela precisam, mas porque querem mudar ela. Porque acreditam que é só mudando a política, é só agindo por dentro do sistema que a gente vai poder ter um país melhor. Uma cidade onde a gente se orgulha de morar, um país que a gente se orgulha de ter nascido, de fazer parte e que a gente vê perspectivas de futuro nesse país e quer continuar morando aqui, quer que as nossas famílias fiquem aqui e não precisa se mudar para algum outro lugar porque a gente tem medo de sair na rua, porque a gente tem medo de no final do mês não ter dinheiro para comprar coisas básicas pra gente. Quando eu voltei de Georgetown, várias pessoas que ajudaram a construir o Novo comigo estavam depositando em mim a esperança de que eu me candidatasse, já que eu conhecia o partido desde o início, conhecia todos os valores, estatutos, já estava nisso há mais tempo, tinha ajudado em todas as manifestações, estava envolvido com aquilo e era uma pessoa que nunca tinha envolvimento com a política antes. Então se depositou muito na minha figura a expectativa de que eu pudesse representar o Novo e aquelas ideias. Só que nunca foi pretensão minha fazer isso e eu nunca tive isso como ideia. Então, minha praia sempre foi empresa, eu sou formado em administração, fui fazer uma pós-graduação no exterior em liderança competitiva, então não estava na minha linha de carreira ou na minha pretensão de futuro a política. Só que a partir do momento que eu comecei a ver outras pessoas depositando essa confiança em mim, e várias pessoas que eu admiro, inclusive, e que compartilharam dessa caminhada toda comigo, eu fui considerando daqui a pouco isso como uma hipótese, será que é esse mesmo caminho? E aí aquela negação que eu fiz logo de cara começou a se tornar uma grande dúvida na minha cabeça. E aí aquela dúvida foi me tomando e é aquela história, chega um momento onde teu coração diz uma coisa e tua cabeça diz outra. Na minha cabeça era algo impraticável, né? Política é coisa que a gente associa sempre a coisa ruim, a pessoas desonestas, a corrupção, não te mete nisso que tu só vai perder tempo. Só que por outro lado, meu coração me dizia que, cara, tu tá nessa porque tu acredita numa mudança. Tu tá nessa porque tu não ficou só dentro do teu escritório, porque tu acredita que pessoas boas devem se envolver com isso. Então tá na hora de tu assumir responsabilidade e botar a cara também, né? Então chega de ficar só reclamando, quem sabe tu vai fazer alguma coisa. E eu então me senti meio compelido, meio que uma obrigação moral, né? Pô, se eu tô na rua reclamando, eu tenho que estar lá dentro também fazendo, ou pelo menos botar minha cara a tapa, né? Porque senão é muito fácil ficar só reclamando. Então chega de falar, vamos fazer mais, né?